Vocês já devem saber que 2022 é ano de Copa do Mundo e os estádios construídos para esse evento sempre chamam a atenção. Meu nome é Fernando Figueiredo e essa é uma playlist sobre os estádios da Copa do Catar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua opinião aí nos comentários. O Catar, que é sede da Copa do Mundo de Futebol de 2022, é um pequeno país do Golfo Pérsico, uma península vizinha à Arábia Saudita que possui elevadas temperaturas, e é exatamente por esse motivo que pela primeira vez na história da competição, uma Copa do Mundo não será realizada no meio do ano, mas sim no final, especificamente nos meses de novembro e de dezembro, onde o clima na região é mais ameno. Serão 64 partidas disputadas em 8 estádios distribuídos em 5 cidades diferentes naquele país. E o que também chama a atenção é que essa será a Copa mais compacta em termos de distância entre os estádios, pois o Catar é um país que possui pouco mais de 3 milhões de habitantes e uma pequena extensão territorial, cerca de 11.437 km². E só para se ter noção, isso é equivalente a um pouco mais da metade de Sergipe, o estado com menor área do Brasil. E para completar, a maior parte do país, a maior parte do Catar é um deserto, onde a concentração da população está na zona costeira, justamente os locais que serão os estádios e que o tornam ainda mais próximos uns dos outros. Em decorrência disso, a maior distância entre os estádios da Copa do Mundo será de 50 km, um percurso parecido ao feito entre a Arena Barueri e o Estádio do Corinthians na região metropolitana de São Paulo, um deslocamento que algumas pessoas no Brasil fazem diariamente para chegar a seus trabalhos. E essa será a zona de fluxo das equipes e também dos torcedores, coisa muito diferente do que houve em 2014 na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, por exemplo, que a Arena da Amazônia em Manaus fica a mais de 2.000 quilômetros do Beira-Rio, em Porto Alegre. Assim, no Catar, a logística dos estádios será facilitada pelas distâncias reduzidas entre eles. Além disso, como são estádios muito próximos, após a Copa do Mundo, alguns serão desmontados, pois não haverá mais demanda para eles. Então, nessa playlist, nós iremos conhecer as 8 estruturas dos estádios da Copa de 2022 no Catar. E só uma observação, o Catar é um país do Oriente Médio, com um sistema social e político diferente do que estamos habituados aqui no Ocidente, e houve alguns problemas nessas obras com relação aos operários e ao trato como essas obras foram administradas. Então, ao final dessa playlist, eu postarei um vídeo só sobre esse tema. Mas agora, o primeiro estádio da nossa lista é o Ras Abu Aboud. E claro que a pronúncia em árabe é um pouco diferente, né, pessoal? E ele é chamado também de Estádio 974, que é o código telefônico do Catar e também representa a quantidade exata de containers que foram utilizados para construí-lo. Isso mesmo, ele foi construído com containers e isso se deve porque o tema das obras para a Copa é sustentabilidade. Então, esse estádio é um dos que serão desmontados completamente após o fim da Copa e seus elementos serão reutilizados em obras menores no próprio Catar e também doados para países mais pobres e subdesenvolvidos. Essa obra de fato é marcante, é o primeiro estádio da história das Copas do Mundo totalmente removível. Os containers o tornam uma estrutura modular e, por exemplo, os recipientes amarelos serão os banheiros, os azuis serão áreas de varejo, os verdes representarão as salas de segurança e de primeiros socorros, a cor prata foi escolhida para os ingressos VIP e as áreas de oração dos homens, e a preta para as áreas de oração das mulheres e para a identificação dos ingressos. Claro que essas áreas de oração diz respeito à cultura daquele país, um país muçulmano, e tem essas áreas corriqueiramente em seus estádios e locais de eventos. A equipe de engenharia também projetou as peças que combinavam distribuição modular com conectividade em um sistema que é chamado Plug and Play. Isso porque uma parte integrante do projeto era que a estrutura fosse desmontada com a mesma facilidade que ela foi erguida. Outro fator importante do projeto é que, ao contrário dos outros estádios construídos para a Copa do Mundo do Catar, o estádio 974 não tem ar-condicionado. Em vez disso,
o projeto permite uma ventilação natural através de suas lacunas em sua estrutura e usa espaço entre os assentos, com brisas entrando devido à sua grande proximidade com o mar. O estádio 974 terá capacidade para 40 mil pessoas, estando localizado na zona leste da capital Doha, nas margens do Golfo, muito próximo ao mar, e ele será ligado ao resto do país pela linha nacional de metrô, facilitando o tráfego das pessoas. Na Copa do Mundo, irá sediar 7 partidas, 6 nas fases de grupo e uma nas oitavas de final. E no dia 28 de novembro de 2022, a seleção brasileira vai jogar contra a seleção da Suíça nesse estádio pela primeira fase da Copa do Mundo. E com certeza será uma partida muito boa de se acompanhar. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma obra fantástica. Inclusive, o projeto já recebeu o certificado 5 estrelas do Sistema de Avaliação de Sustentabilidade Global com seu projeto e construção, onde 5 estrelas é a avaliação máxima. E aí, o que vocês acharam do estádio 974, construído a partir de reaproveitamento de contêineres? Uma obra incrível, né? E não se esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre essa obra, além, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para difundir e divulgar de uma forma mais fácil o nosso trabalho.